Olá, queridos amigos, amigos desta casa abençoada, queridos amigos espirituais, estamos todos aqui reunidos em nome do bem, em nome da paz, tentando pacificar esse nosso coraçãozinho agitado, trazer uma horinha para fazer algumas reflexões. É sempre uma alegria enorme estar sob esse teto, o teto do Rita, o teto da Casa de Maria de Nazaré. É sempre muito bom partilhar dessas boas vibrações. Então, vamos fazer nossa prece de abertura para que Guilherme traga as suas reflexões a respeito do tema de hoje. Tentando colocar na nossa tela mental uma bela paisagem, uma figura de Maria de Nazaré, a figura de Jesus, uma figura que nos traga paz ao coração. Jesus, querido amigo, aqui estamos mais uma vez em Teu nome, tentando realizar mais uma reunião pública através de reflexões dos Teus exemplos, do Teu Evangelho, que nós possamos, Jesus, nos sintonizar com essa grande falange de espíritos que trabalham no bem, em Teu nome, para que possamos trazer reflexões mais claras, que possamos falar mais do nosso coração. Assim pedimos a contribuição desses espíritos queridos, trabalhadores da casa, para que nós possamos trazer o melhor fruto das reflexões. Graças a Deus. Vamos envolver nosso querido Guilherme Frankel, trabalhador da casa e amigo querido, com as nossas melhores vibrações. Muito bem. É sempre uma alegria poder estarmos movimentando as nossas potências a favor da nossa querida casa, embora estejamos com a casa fechada por uma questão de segurança no sentido de saúde, né, para todos, inclusive para os funcionários da casa, para os voluntários. Embora a gente esteja nesse movimento de estar gravando as palestras para veicular posteriormente, e o salão esteja aqui esvaziado de pessoas encarnadas, né? A gente conta apenas com as pessoas que estão fazendo a palestra, né? Movidas nas funções do fazer da palestra. Então somos 3 aqui, eu, Luiz Otávio, a Valéria na cabine do som. Mas é sempre muito gostoso a gente pensar nessa possibilidade de estarmos conectados. Aliás, eu que no início da pandemia fui um dos que defendi a posição da gente gravar em casa, cada vez mais defendo a posição da gente gravar na casa. É sempre muito interessante a gente perceber esses movimentos, argumentos para um lado, argumentos para outro, os conflitos que surgem e a necessidade da gente tentar fazer a melhor decisão possível, que abrace o nosso sentimento, que abrace o nosso coração, que abrace os interesses coletivos, trazendo assim um acordo social, como eu gosto de dizer, que atenda às premissas, aos propósitos, para a uma sociedade melhor. E por que eu estou dizendo isso, né? Por que eu abri esse estudo exatamente para falar sobre isso? Ela é uma palestra especial porque ela tem o objetivo de convidá-los ao encontro de estudos sobre o Livro dos Espíritos do ano de 2022.
Então ela é uma palestra datada, que tem essa ideia de fazer a propaganda, mas também de nos levar a refletirmos sobre alguns pontos importantes. E eu me lembro lá em 2000, por ocasião do início das discussões sobre a instalação da unidade de polícia pacificadora na Rocinha, que aliás é um tema que voltou à baila novamente, né, com a reedição desse programa do governo sob outro nome. Os nossos jovens, na época eu estava envolvido já na evangelização lá na Rocinha, os nossos jovens manifestaram um sentimento misto de medo e de revolta, porque a polícia iria entrar para tirar a paz da comunidade. E eu, de imediato, com uma ótica de quem ainda não residia de forma permanente na Rocinha, me questionei: que paz é essa que é possível ser vivida em uma área onde há ausência de infraestrutura básica como água e esgoto, fornecimento de luz elétrica de uma forma com volume suficiente para atender a uma população de mais de 70 mil pessoas. Que paz é essa que fala de pessoas não autorizadas pelo governo a portar armas, que passam dia e noite na porta da minha casa vendendo drogas e impondo um regime de violência? Que paz é essa, onde pessoas dependem da boa vontade alheia porque não possuem condições de trabalho? Que paz é essa que se instala em uma sociedade, em um grupo social, com ausência de escolas, com ausência de serviços de saúde, com ausência de saneamento básico, com um grande número de pessoas residindo em condições muitas vezes precárias? E a partir desse meu estranhamento e do estranhamento dos jovens, nós começamos um movimento que rendeu um vídeo para a nossa casa, que foi fruto de capacitações no CERJ, o Conselho Estadual Espírita aqui no Rio de Janeiro, sobre ações de evangelização, e que nos levou a pensar durante 6 meses, que rendeu um capítulo de um livro, junto a outros parceiros, falando sobre experiências exitosas de evangelização, que nos levou a um congresso dentro da UERJ e que até hoje nos é muito caro ao coração. Durante 6 meses, os jovens portaram uma câmera digital e se questionaram. E questionaram as pessoas da comunidade, aos seus vizinhos, aos vendedores, aos ambulantes, aos motoristas de ônibus, as pessoas que residiam e transitavam no entorno de suas casas. O que é paz para você? São passados 10 anos desse movimento e a gente tem a oportunidade de mergulhar novamente nessa temática para pensarmos com carinho se paz é um sentido de absoluta falta de conflito, se paz é a paz de nos construirmos e nos moralizarmos através de conflitos, se é necessário que hajam conflitos ou se há outros caminhos e meios para vivermos em um mundo de provas e expiações como o nosso. Sob o título Sendo Pacificador em Tempos de Conflito, a Casa decidiu debater, buscar refletir sobre os conflitos, suas causas, motivações e consequências positivas e negativas, a fim de ampliar o nosso entendimento do assunto,
com base na doutrina espírita e assim lidar com eles de maneira mais saudável e proativa, construindo as bases de uma vida de relação mais compreensiva e pacífica. Esse trechinho que eu acabei de ler para vocês, ele é um pedaço do texto de divulgação do encontro. E ele vai exatamente ao encontro das nossas conclusões junto aos jovens há 10 anos. É meio como que retomarmos um antigo estudo, que talvez seja muito mais antigo do que 10 anos, porque desde que nós nos entendemos como seres humanos, temos buscado estabelecer um conceito de relações compreensivas e pacíficas em nossas vidas. Segue o texto dizendo assim: perceber o mesmo conceito presente na referência dos Espíritos quando falam da nossa necessidade de passarmos pelas vicissitudes onde nos é dito, da nossa necessidade de convivermos com as alternâncias de opinião, pontos de vista, atitudes e escolhas, como um dos objetivos da encarnação, a fim de evoluirmos moral e espiritualmente. Ou seja, nós não encarnamos com um passaporte de turismo. E estamos por aí vivenciando através dos conflitos, das alternâncias, dos extremos, experiências que nos possibilitam ampliar nosso cabedal de competências espirituais. Estamos construindo de alguma forma nosso futuro espiritual. Estamos construindo essa perfeição que tanto almejamos, essa felicidade que tanto desejamos. Este encontro, ele nos ajuda exatamente a jogarmos luzes sobre estas duas palavras que parecem tão contrastantes, conflitos e paz. Nos ajuda a compreendermos esse nosso exercício, essa jornada em que estamos inseridos. E assim, segue o texto, podermos acolher os conflitos como oportunidade de ampliação de entendimento de nós mesmos e do outro, seja individual ou em grupos, com respeito à abertura de coração, sem necessariamente concordarmos com tudo, desenvolvendo assim as bases da verdadeira fraternidade. Toda convivência fraterna é pacífica. Esse material que vem sendo elaborado pelo grupo da casa, ele visa abrir para todos nós espíritas uma oportunidade de refletirmos sobre as ferramentas que a doutrina espírita traz para que possamos ter mais qualidade de vida, para que possamos viver a partir destes conflitos os nossos sonhos, os nossos desejos, para que possamos juntos os nossos cenários de paz e de felicidade. É claro que este encontro não tem por objetivo fechar questões, encerrar entendimentos e nem oferecer uma receita de bolo para seguirmos em frente. Mas, como todo bom estudo na casa espírita, ele tem o objetivo de ampliar os nossos entendimentos, de oferecer um campo de troca, de compartilhamento de ideias, de ampliação de olhares, para que possamos caminhar com mais segurança em nossas jornadas, com vistas à vida mais feliz, seja no contexto encarnatório, seja após a nossa encarnação. A gente tem se reunido há bastante tempo. A gente tem estado juntos
há 33 anos. Esse é o 34º encontro de nossa casa. Nós ingressamos nessa onda de 38 anos de idade, que foi iniciada no Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro, que abraça essa ideia de aproveitar esse momento carnavalesco da vida, que nos dá uma abertura de tempo gigantesca para nós vivenciarmos, aprofundarmos, experimentarmos a oportunidade de debatermos em profundidade os temas espíritas, lançando luzes para melhorarmos a nossa jornada. 38 anos, 38 encontros, dos quais temos estado juntos há 33, juntos no propósito de pensarmos sobre o Livro dos Espíritos, esse compêndium, esse movimento de pesquisa de um pesquisador chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec para todos nós, um francês que há mais de 60 anos se defrontou com o fenômeno que eram mesas e cadeiras girando e respondendo a perguntas de forma inteligente e que se manifestavam e se apresentaram como isso. Este pesquisador, através do Livro dos Espíritos, através do seu modo de pesquisa, conseguiu constituir o Livro dos Espíritos, que nos ajudava a pensar sobre a nossa realidade extracorpórea, sobre a nossa imortalidade, sobre o nosso destino, sobre a nossa origem. E desde então, este livro tem sido uma base importante para uma parcela considerável da população. E há 34 anos a nossa casa tem se debruçado, pegando um assunto específico e mergulhado com as cabeças do movimento da casa, cabeças no sentido das pessoas que estão à frente, fazendo pesquisa, pensando, refletindo sobre os assuntos espíritas, realizando estudos, ministrando cursos. Nós nos reunimos, organizamos, compilamos estes materiais e trazemos para o encontro do Livro dos Espíritos, durante os 3 dias do Carnaval, essa oportunidade de olharmos para a aplicação da doutrina espírita em nossas vidas. Lá no Leon Denis, há 38 anos, os espíritos disseram que aquela era uma oportunidade de construção de um vínculo com a casa espírita. E nós aqui, de certa forma, entendemos que para nós também é uma forma de nos vincularmos mais fortemente com a casa espírita, com os espíritos que aqui estão, com a proposta espírita, mas também uma oportunidade de aprofundarmos os nossos vínculos uns com os outros, partilhando nossos olhares, nossos entendimentos e construindo uma amálgama que nos dá força para seguirmos em frente, apesar das vicissitudes e das dificuldades. Esse ano, trabalharemos nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, na parte da manhã. De uma forma não presencial, através da plataforma Zoom, da mesma forma como foi no ano passado, por uma questão de segurança, de saúde. Mas isso não diminui o brilho e a possibilidade de aproveitarmos estes momentos. Esse ambiente que se constitui. Formaremos um grupo que seguirá junto 3 dias de encontro em uma sala específica e que receberá os mediadores dos temas. Nessa oportunidade de fazermos uma roda de conversa, onde poderemos trocar ideias, impressões, aprofundar entendimentos à luz da doutrina espírita, para compreendermos este cenário de conflito que parece que é um debate tão atual
e tão necessário, onde vivemos tantas polarizações exatamente por conta dos conflitos e do medo de abrirmos mão de nossos pontos de vista. Estaremos aqui debatendo sobre como fazer estes pontos de vista dialogarem, para que possamos construir propostas sólidas e seguras para seguirmos em frente, para seguirmos juntos em sociedade, com vistas a mantermos um ideal de uma sociedade melhor. Queremos aprofundar estudos, queremos entender melhor como a doutrina espírita pode nos ajudar nesse cenário. Através do entendimento de nossas experiências, de nossas vivências, dos fatos, dos sentimentos, das dificuldades cotidianas, olhando sob a ótica da doutrina espírita, nós queremos construir este espaço seguro, onde, de forma fraterna, de forma solidária, fortalecemos os nossos vínculos, ampliamos o nosso entendimento e enchemos a nossa consciência e o nosso coração de força para seguirmos em frente, tentando construir esse cenário de paz. Sempre que nós nos reunimos com esse propósito, estamos ali formando uma amálgama que transcende as fronteiras de distância, que transcende as vinculações físicas e que nos reúne em uma imensa rede espiritual, através da qual podemos ter os nossos olhares ampliados, através da qual podemos receber os recursos de que necessitamos de tratamento espiritual, de força, de paz, constituindo assim nossos corações como portos seguros para alavancarmos as nossas jornadas encarnatórias de progresso de uma forma mais firme e sólida, nos ajudando a atravessarmos as nossas vicissitudes, mas também construirmos à nossa volta ambientes mais iluminados, tranquilos, constituindo em nossas casas, nas casas espíritas, nas redondezas, estes pontos de fortaleza a que podemos recorrer com o apoio dos espíritos, dos nossos mentores, dos mentores da casa, dos simpatizantes à filosofia do amor ao próximo, da paz e do progresso, para superarmos os nossos desafios. Sermos um pacificador em tempos de conflito. Contarmos com os recursos que estão postos em nossa vida material como um grande repositório de peças de Lego, aquele brinquedinho de encaixe, que podemos utilizar para construir a nossa vida mais plena, mais feliz. Utilizarmos os recursos que temos à nossa disposição para, de alguma forma, deslancharmos o desenvolvimento daqueles que compartilham conosco o momento encarnatório. Abraçarmos os nossos entes queridos nessa proposição de constituição de uma família que visa uma vida mais próspera e permitir que este transbordar chegue aos nossos espaços de trabalho, aos nossos espaços de convivência. Construirmos uma proposição de olharmos para os conflitos não como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade. Esse talvez seja um dos nossos pontos focais e talvez por isso estejamos tão animados nos nossos encontros semanais de estudo de preparação para o encontro de estudo sobre o Livro dos Espíritos. Esse estudo nos motiva e ajuda a refletir sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas metas, sobre as origens de nossos conflitos, como seres encarnados e como espíritos imortais que somos, que se refletem
na coletividade que estamos inseridos. Um trechinho aqui da nossa divulgação. E é interessante pensarmos sobre isso, porque quando fechamos 6 meses de trabalho com os jovens, com um vídeo maravilhoso de 4 minutos e mais de 300 entrevistas sobre o que é paz, uma das grandes conclusões que todo o grupo conseguiu chegar é que paz não é a ausência de conflito. Assim, quando conseguimos atingir um estado de espírito onde buscamos conciliar estes movimentos e interesses diferentes, de forma a atender da melhor forma possível os anseios comuns que surgem daquela convivência. É nos esforçarmos sinceramente para fazermos o melhor possível com o que temos. E vamos olhar para todos os argumentos que a doutrina espírita tem e que nos ajudam a elaborarmos este movimento. Mas é também olharmos com este olhar de autoconhecimento e identificarmos que talvez estes conflitos existam porque nós ainda temos dificuldades e conflitos dentro de nós mesmos que acabam eclodindo e que precisam ser olhados, abraçados, compreendidos para que possamos costurar propostas de conciliação e de paz. Em nosso vídeo, O que é Paz para Você, que eu acho que ainda deve estar no YouTube, nós chegamos à conclusão de que é possível sim vivermos com conflitos, mas que precisamos realizar muitos esforços para que ecloda dessa convivência aprendizado, conciliação, bons sentimentos. E é isso que a gente quer viver um pouco também durante esses dias de mergulho intenso. Olharmos para dentro de nós mesmos, olharmos para estes conflitos dos nossos valores com os valores do outro, pensarmos como a doutrina espírita pode nos ajudar a amadurecermos estes conflitos e acharmos um ponto de segurança para que possamos aterrar as estruturas de construção de nossas vidas mais felizes. É um estudo interativo. A Leonor, nossa coordenadora do encontro, fez questão aqui, refletindo sobre as ferramentas de autoconhecimento e administração de conflitos, em vez de nos habituarmos a fugir dos conflitos. É um prato cheio para nós estarmos juntos, compartilhando experiências, dúvidas, temores, soluções, técnicas, tecnologias que possam nos ajudar neste processo. É um processo de construção conjunta, onde nós, os dinamizadores, os trabalhadores do encontro, apresentaremos o fruto de nossas reflexões à luz da doutrina espírita, mas que também contamos com a ajuda de vocês nesse movimento de construção coeso, de um entendimento ainda mais amplo. Se eu não reconheço onde estão as minhas dificuldades, se eu não tenho clareza sobre as questões morais que eu preciso olhar, como eu vou entender que aquilo que me chega está me convidando ao progresso, para o despertar e para o desenvolvimento da consciência, ainda que seja através de situações conflituosas? Nós espíritas somos por natureza pessoas que cultivam a possibilidade de progresso. Mas como espíritos imperfeitos que estamos, ainda tememos os conflitos, ainda temos dificuldade de enxergar as dores, ainda carecemos destas ferramentas que nos ajudem a reconhecer
a importância desses momentos vividos. E este encontro tem um pouquinho desse objetivo, de nos ajudar a ter um olhar de mais distância, de mais amplitude para todo este cenário que estamos vivendo, a fim de que possamos costurar as vivências presentes com as propostas espirituais a que estamos submetidos, com a história, nossa própria história passada, para costurarmos esta ação consciente e convicta de alguém que busca o melhor e que tenta, através desta busca, construir para si e para os outros um legado de mais felicidade e paz. Então, interpretar aquilo que nos chega como uma experiência de aprendizado e crescimento é um grande passo para o autodescobrimento e progresso. Identificar os casos e situações do cotidiano pessoais ou mesmo da história da civilização, as motivações para os conflitos sob a ótica espírita. E se tem alguma maneira, alguma estratégia, alguma ação que possa minimizar ou resolver as dificuldades na comunicação, no trato, na construção de nossa própria harmonia e mais harmonia na sociedade. Vamos estudar essas estratégias. Vamos pensar juntos sobre todo esse movimento. Percebam que a gente está discutindo aqui e está trazendo uma proposta para dizer para vocês assim, este encontro não é um encontro teórico, ele é um encontro prático, de aplicação da doutrina espírita em nossa jornada de progresso, de busca de felicidade, de construção de paz. Ele é um estudo que visa questionar a doutrina espírita e dizer assim, o que esta doutrina tem a acrescentar, a me ajudar neste meu processo tão intenso de construção de mim mesmo, neste processo tão intenso de busca da felicidade, neste processo tão intenso de construção da minha própria plenitude espiritual através do momento encarnatório que estou vivendo. Acredito que todos vocês têm conflitos. Eu tenho certeza que todos nós vivemos algum nível de conflito. Se esse é o seu caso, podemos partilhar este espaço de construção. Mas se este não é o seu caso, eu te convido a vir também, porque será uma grande alegria poder contar com a ajuda daqueles que já estão caminhando de uma forma mais conciliada na resolução dos conflitos. Contar com a ajuda daqueles que também já estão mais à frente para nos ajudar a traçarmos, ficarmos estratégias que possam nos ajudar coletivamente. Esse talvez seja um momento ímpar em nossas vidas. Um momento em que podemos reconhecer a possibilidade de construção de nós mesmos através de esforços individuais com apoios coletivos. Eu te convido a fazer parte desse movimento. Eu te convido a estar conosco, fortalecendo estes vínculos, encontrando ferramentas, partilhando ferramentas, construindo tecnologias humanas de superação de conflitos através das ofertas que a doutrina espírita nos traz. Serão 3 manhãs de encontro. A gente vai pensar sobre a definição e a origem de conflitos. Vamos pensar sobre a necessidade deles, sobre a inevitabilidade, sobre a importância deles. Vamos pensar sobre a qualificação desses conflitos, se são positivos, se são negativos, se são neutros. Vamos tentar identificar quais são esses olhares, quais são esses conflitos que vivemos mais intensamente. Vamos buscar refletir sobre ferramentas de administração destes conflitos a favor de nós mesmos e dos envolvidos de um modo geral.
e vamos falar sobre o que é sermos pacificadores. Que estratégias temos disponíveis para realizarmos este movimento de pacificação interna e de pacificação externa, quando partimos para o mundo com uma proposta de vivermos o conflito de uma forma mais positiva. Nesse grande exercício em que estamos inseridos, nós temos a oportunidade de viver esta proposta a partir da segurança de nossos lares, através de dispositivos digitais, sejam celulares ou computadores. É claro que os computadores serão mais fáceis porque nos dão uma visão mais ampla dos pequenos grupos que se formarão, porque não temos ideia de ter grandes grupos, salas de 100, 200 pessoas. Esse não é nosso objetivo. Queremos grupos pequenos e por isso limitamos a quantidade de inscrições, a quantidade de vagas, para que possamos ter pequenos grupos de troca neste digital. Será um momento, uma manhã de reflexões, de estudo, de partilha através desse digital com a ferramenta chamada Zoom. As inscrições, elas estarão disponíveis no próprio site do Rita, o rita.org.br, a partir do dia 1º de fevereiro. São poucas vagas, não teremos tantos mediadores assim, então também temos um limite de quantidade de inscrições, mas pelo histórico de nossos encontros, e talvez esse seja das bênçãos de estarmos no 34º encontro, temos a experiência que nos diz que a quantidade de vagas abertas será suficiente para atender a procura. Podemos fazer uma inscrição por família. Se temos marido, esposa, filhos, sogra, nora, todos presentes na mesma casa, podemos conectar um computador apenas, fazer uma inscrição apenas, e aquela inscrição se multiplica para várias pessoas. As inscrições abrem através do site, será colocado um link lá com o formulário direitinho, no dia 1º de janeiro, ou 1º de fevereiro. Eu estou querendo voltar no tempo, ou avançar para 2023. Não, dia 1º de fevereiro de 2022, as inscrições estarão abertas. Será necessário fornecer um número de telefone em que funcione o WhatsApp, um outro aplicativo. Porque o WhatsApp será a ferramenta para nós nos comunicarmos, para confirmarmos a inscrição, para mandarmos os recadinhos, para compartilharmos um pouco antes, alguns dias antes do encontro, o link que vocês utilizarão durante todo o encontro para participar dele no Zoom. Será o canal que vocês terão também para pedir algum suporte, para pedir alguma ajuda, porque neste grupo que nós formaremos para cada turma, a gente terá integrantes da equipe de encontristas, de trabalhadores do encontro, dando o suporte que vocês precisarem. Serão administradores do grupo e poderão auxiliar na configuração do Zoom, na entrada, esclarecer alguma dúvida, para que vocês possam chegar com tranquilidade nas manhãs dos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, com toda a tranquilidade, para partilhar desse momento de construção conjunta. A gente está abrindo essas inscrições em breve. Existem outras agendas de palestra que também falam sobre o encontro. Vale a pena dar uma olhada lá no nosso canal do Rita no YouTube. Vocês encontram o link no site rita.org.br. Essa semana toda tem vários trabalhadores do encontro fazendo palestras de divulgação. Assistam as palestras, entendam a proposta, preparem-se e organizem-se
para nestas manhãs de carnaval estarem junto conosco, nestes pequenos grupos, debatendo, compartilhando, ampliando olhares sobre o ser pacificador em tempos de conflito, à luz da doutrina espírita, a partir do que os Espíritos nos disseram em O Livro dos Espíritos. Trabalharemos intensamente. Aliás, já estamos trabalhando intensamente a favor deste encontro. A primeira parte da equipe começou a se reunir em meados do ano passado. O restante, os demais integrantes do grupo começaram a se reunir assim que terminaram os encontros, os estudos dos cursos. E nós estamos semanalmente nos encontrando, debatendo os temas, ampliando os olhares, afinando os entendimentos, melhorando ainda mais o texto, nos preparando para levarmos o melhor para este debate, para este encontro. E contamos com a sua presença nesse movimento que nos convida a refletirmos sobre o tema Sendo Pacificador em Tempos de Conflito, que celebra o 34º encontro de estudos sobre o Livro dos Espíritos aqui em nossa casa. Vem conosco participar deste grande movimento de construção de nós mesmos e de apoio à transformação da sociedade em um cenário de maior felicidade e paz. Paz e bem a todos. É um super convite. Participar desses encontros é uma experiência única. Eu convido a vocês também a reservarem esses momentos, essas manhãs, porque nos traz uma reflexão para a vida. E são momentos muito bons, porque são momentos em que você tem voz. Você pode participar e trazer as suas dúvidas, os seus comentários, as suas aflições. Ou seja, é um encontro onde é feita a troca de ideias, a troca de percepções. É muito interessante e muito bom participar desses encontros. Fica aqui reiterado o convite. Vamos fazer nossa prece. Jesus amado, obrigado mais uma vez por estarmos aqui sob o teto desta casa abençoada, estarmos aqui nesta vibração de amor e paz, estarmos aqui tentando levar conhecimentos e reflexões a respeito dos teus exemplos de vida. Obrigado, Jesus. Obrigado aos trabalhadores desta casa. Obrigado a Maria de Nazaré. Obrigado a Tia Vera. Pedimos licença desta forma, com o coração agradecido, para encerrar este momento de reflexão. Graças a Deus.